Muito bem, é um privilégio estar aqui com você para dar início a esta Escola Bíblica Dominical, e hoje eu quero tratar de um dos assuntos mais solenes e ao mesmo tempo que tem gerado tantas dúvidas, tantas perguntas, e nem sempre encontrado uma resposta lúcida, concreta, objetiva, à luz das Escrituras. Então eu quero tratar deste assunto solene hoje com você. E o texto que eu quero partilhar com você é 1 Samuel, capítulo 28, versos de 1 a 15, que é aquele texto de Saul consultando uma feiticeira, uma pitonisa. E vamos examinar esta passagem com você para responder uma pergunta que tantas vezes tem gerado dúvidas, questionamentos na vida de tantas pessoas. É possível os mortos se comunicarem com os vivos? Então vamos ler essa passagem. E você que está aí na sua casa ou no outro ambiente, se puder, pegue a sua Bíblia, acompanhe essa leitura comigo, e na medida que nós formos expondo o assunto, vá conferindo na sua Bíblia, porque isso é muito importante, você ser um crente bereano, que vai examinar na própria Bíblia o que está sendo dito e ensinado. Então vamos a esta leitura. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, ou seja, consulta aos mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei,
para que me reveles o que devo fazer. Vou sequenciar a leitura até o final. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito, caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças, e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e matou, e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Bom, diante da leitura desse texto, a pergunta é possível os mortos se comunicarem com os vivos? Dr. Mark Bubeck escreveu um livro intrigante, O Reavivamento Satânico. Temos assistido, assim, com cuidado, o fato de que prolifera abundantemente a literatura de ocultismo nos nossos dias. Boa parte dos filmes que são veiculados na televisão, Netflix e outros canais e outras fontes da arte cinematográfica, traz esse viés do ocultismo. Parece que nós estamos vivendo uma espécie de interesse crescente do satanismo e do ocultismo nos nossos dias. E é bom destacar que, sobretudo aqui no Brasil, nós temos uma cultura sincrética, porque nós somos um povo híbrido, né? O povo indígena, o povo europeu, o povo africano, e essa mistura de raças gerou um povo híbrido do ponto de vista racial. Mas, ao mesmo tempo, as misturas de crenças gerou uma igreja, ou um povo sincrético, religiosamente falando. E o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo. Não apenas o kardecismo, mas também os cultos afros, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé e suas variantes. É curioso também destacar que a necromancia, de certa forma, é a alma do espiritismo. É essa ideia de que os mortos se comunicam com os vivos se contactam com os mortos, e essa interação entre vivos e mortos é aquilo que oxigena o pensamento espiritualista. Eu quero então com você pensar sobre esse assunto, para mostrar o que a Bíblia diz sobre essa questão da comunicação com os mortos. Bom, lá em Êxodo capítulo 22, verso 18, bem como Levíticos 19, verso 13, diz que consultar os mortos era algo e é algo abominável a Deus. Né? Inclusive um pecado, na época,
sentenciado com morte. Deus proibiu esta prática pagã entre o seu povo. É curioso que essa prática entra num momento de muita angústia, de muito desespero, porque imagine você, se a pessoa não tem a instrução da palavra de Deus, não tem conhecimento das Escrituras, aí morre um pai, morre uma mãe, morre o marido, morre a esposa, morre um filho, uma filha, um avô, uma avó, e chega alguém e diz, olha, você quer saber como eles estão? Você quer ouvir qual a mensagem que eles têm para você? Você pode escutá-los, você pode receber a mensagem deles, você pode fazer contato com eles. Se a pessoa não tem a instrução da palavra de Deus, é claro que isso vai mexer com as suas emoções, vai atrair essas pessoas, e elas vão ser enredadas, apanhadas nesse cipoal de engano, de falso consolo. Eu queria agora examinar com você o escorregadio caminho que levou Saul à necromancia. Bom, se você ler o livro de Samuel, o primeiro livro, você vai perceber que Saul, paulatinamente, foi se distanciando de Deus, foi transgredindo contra as normas e preceitos de Deus, foi se rebelando contra Deus, a ponto de abandonar a Deus. E chegou um momento em que Deus não falou mais com ele. Aqui no capítulo 28, versículo 6, contudo, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus fechou o canal de comunicação com ele. Então, por que isso? Se você ler em 1 Samuel 13, o Saul impacientemente permitiu que as circunstâncias fossem mais eloquentes ao seu coração do que a orientação de Deus. E ele assume um papel de sacerdote, quando sacerdote ele não era. Ali ele transgride o mandamento de Deus e foi repreendido por isso. Mais tarde, em 1 Samuel capítulo 15, Deus deu uma ordem para ele para eliminar os amalequitas, e ele poupa o rei, e ele poupa parte do rebanho. E quando Samuel o confronta, ele dá as suas justificativas, ele tenta se justificar, ele não reconhece o seu erro, ele não reconhece o seu pecado. E nessa conjuntura que Samuel disse que o pecado da rebeldia, da desobediência, é como o pecado da feitiçaria. Mais ainda, em 1 Samuel 18, 6 a 16, Saul adoeceu. Saul tornou-se um homem obstinadamente obcecado pelo ciúme de seu genro Davi, por causa de uma música que disparou como sucesso na nação de Israel. As mulheres cantavam nas ruas. Saul matou a seus milhares, Davi matou aos seus 10 milhares, e isso gerou um ciúme tão doentio no coração de Saul que ele ficou louco. Ele fez da bandeira de matar o seu genro Davi a plataforma do seu governo. Pois bem, aqui no texto lido, no capítulo 28, verso 3, ele está agora enfrentando uma batalha. Davi já está do outro lado, fora do território de Israel, buscando asilo político entre os filisteus. Encontra a acolhida do rei Aquis. Esse rei Aquis agora declara guerra a Saul. Os dois exércitos estão acampados. Saul está muito aflito. Ele percebe que ele não logrará êxito nesta batalha. E então diz a Escritura, note comigo, que no auge do seu desespero, ele vai procurar uma necromante. Ele que havia desterrado, conforme o verso 3 diz, os médiuns e os adivinhos, agora, contraditoriamente, ele vai procurar uma feiticeira. Deliberadamente, ele vai transgredir, porque Deus havia dito, ele conhecia isso, por isso desterrou os médiuns de Israel, que era abominação para Deus. Então este homem caminha
deliberada e conscientemente na direção da rebelião, que é feitiçaria, e vai procurar uma médium, ele vai procurar uma feiticeira, ele vai procurar uma necromante, alguém que consulte os mortos. Ele rebeldemente toma uma direção na contramão ainda mais da vontade de Deus na sua vida. Pois bem, vamos pensar aqui, por que uma pessoa como Saul procuraria uma médium? Ou por que hoje ainda as pessoas vão procurar fazer contato com os mortos? Uma necromante. Eu vou lhe dar aqui algumas razões por que Saul foi procurar essa médium. Em primeiro lugar, Saul estava vivendo uma profunda falência espiritual. Veja comigo o versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ele rejeitou a Deus, Deus o rejeitou. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, não tem estágio mais terrível e perigoso para um ser humano do que chegar ao ponto em que Deus o entrega a si mesmo. Está lá em Romanos, capítulo 1, versos 24 a 28. Deus entrega o homem a si mesmo. Saul foi desobedecendo, um abismo chama outro abismo, em vez do coração dele se quebrantar, ele se endurece ainda mais. Chegou um momento que Deus disse, tá bom, eu vou entregar você a você mesmo. E ele está nessa crise espiritual. Os homens vão procurar necromantes, via de regra, quando estão no epicentro dessa crise espiritual. Segundo lugar, Saul estava no meio de uma crise psicológica avassaladora. Olha comigo o versículo 5 desse texto. Está escrito assim: vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Veja você que esse estremecimento do coração, esse pavor, esse medo, essa fobia, que dá um breu na mente, dá uma paralisia nas ações, tira completamente a lucidez, o discernimento. E então Saul está vivendo não só essa crise espiritual, mas ele está vivendo também esse colapso psicológico, completamente tomado por esse pavor desesperador, que antecipadamente já lhe impõe uma acachapante derrota. Mas em terceiro lugar, ele está diante de um profundo esgotamento físico. Veja comigo o versículo de número 20. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia, toda aquela noite. Ele faz uma viagem longa, sem comer nada, e ele está agora diante de um cenário de feitiçaria, de uma médium que consulta mortos. E além do problema espiritual e do problema psicoemocional, ele está diante de uma grande fraqueza física, de uma debilidade física, completamente sugestionado a qualquer fenômeno que pudesse lhe sugerir o que estava querendo, o que estava precisando. Então, este é o pano de fundo que você encontra na questão de Saul, né? Então, vamos ver aqui as tensões de quem se envolve com esta necromancia. Em primeiro lugar, Saul age contra a sua própria consciência. Um homem, quando age contra a sua própria consciência, é um ser fracassado. O versículo 3 diz que, parte B, Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Expulso de Israel, médiuns e adivinhos. E agora ele, pessoalmente, livremente, deliberadamente, rebeldemente, procura uma necromante, que ele havia expulso. Ela estava em Israel escondida, disfarçada, porque ela tinha sido expulsa. Então, esse é o drama, essa é a tensão que esse homem está vivendo. Ele está agindo contra a sua consciência.
Ele está procurando algo que ele proibiu no seu próprio reino. Segundo lugar, chama a sua atenção, é que o Saul se torna um homem tolo. Tolo. Porque olha comigo o versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. Bom, Saul era a figurinha mais carimbada em Israel. Primeiro que ele era o cara mais alto. Então, não dava para disfarçar. Sabe quando o homem começa a viver no pecado e o pecado idiotiza as pessoas, emburrece as pessoas, tira delas o seu siso, a sua inteligência, a sua capacidade de discernir as coisas, se tornou tolo. Como Adão tentando se esconder de Deus atrás de uma árvore. Né? Terceiro lugar, Saul perde completamente o temor de Deus. Olha comigo o versículo 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, porque a mulher deu assim de João sem braço, não querendo dizer que estava diante de Saul, mas ela depois diz, olha, bem sabes que fez Saul, como eliminou da terra os médios, adivinhos, e aqui ele não só, no verso 3, desterrou, mas eliminou. Então ela está dizendo o seguinte, você está me enganando para me matar. A resposta dele, então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Bom, aqui ele tenta se colocar no lugar de Deus. O pecado de necromancia, consultar os mortos, era abominação para Deus, e as pessoas eram mortas por isso. Saul diz, não, agora quem manda sou eu. Quem está no controle agora sou eu. E tem mais, eu juro pelo Senhor. Ou seja, jurar pelo Senhor contra a orientação do Senhor é uma petulância, uma arrogância, é uma loucura, é uma rebeldia. É, na verdade, falta de temor. Falta de temor. Né? Coloca-se no lugar de Deus e promete o que não pode cumprir. Mas ainda, veja você, em quarto lugar, Saul age com insolência. Olha o verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas, se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Então veja você, me faça subir aquele que eu te disser. Quando ela pergunta no verso 10, quem você quer que eu faça subir? No versículo 11, aliás, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Então preste bem atenção, a insolência dele. Por causa da rebeldia de Saul, Samuel se apartou dele, se afastou dele. Agora, depois que Samuel estava morto, será que Samuel atenderia aos caprichos de um rei que estava nas malhas da feitiçaria e pecaria contra Deus depois de morto? A Bíblia é categórica nesse sentido, que quando um crente morre, seu espírito é aperfeiçoado, está escrito em Hebreus, e entra na glória. Pois pecaria Samuel, que em vida foi irrepreensível, depois de morto? Não bate. A Bíblia não está contra a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Eu estou tentando levar você a uma conclusão lógica desse texto. Quem apareceu nessa sessão mediúnica não foi o verdadeiro Samuel, foi o Samuel do Espiritismo, foi o Samuel da feitiçaria, foi o Samuel da necromancia, não Samuel, profeta de Deus. Um falso Samuel que apareceu lá.
Está escrito lá em Lucas 16, verso 26, que há um grande abismo entre os vivos e os mortos. Não dá para comunicar, não dá para relacionar. Ainda mais. Quinto lugar, Saul age com uma credulidade excessiva. Olha comigo os versos 12 a 14. Vendo a mulher, Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. A partir de agora, se entabula a conversa entre o Saul e o suposto Samuel, não porque Saul tivesse visto Samuel, ele não viu nada, ele entendeu, ele embarca no relatório da necromante, ele aceita como verdade o que ela está relatando para ele, mas ele mesmo não viu, ele entendeu o que era, e a partir daí então se entabula a conversa como se Samuel fosse. Isso é credulidade excessiva. Ele era tolo, sua fé estava morta. Portanto, Saul falou com um suposto Samuel, um falso Samuel, o Samuel da necromancia e não o Samuel profeta de Deus. Mas em quinto lugar, aliás, sexto lugar, Saul agiu com total desrespeito a Deus e a Samuel. Veja comigo o versículo 15. O suposto Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Notem bem o que está acontecendo aqui. Saul está dizendo ao suposto Samuel o seguinte: olha, Deus não fala comigo, não fala pelos profetas, não fala mais de jeito nenhum, mas como eu quero que você fale, é que eu então te fiz subir, te mandei subir aqui para falar comigo, para você me orientar. Deus não me orienta, você vai me orientar de qualquer maneira, ainda que seja contra Deus. Quando o homem começa a se afastar dos caminhos de Deus, ele vai perdendo os referenciais, ele vai perdendo o temor, ele vai perdendo completamente a lucidez, não só racional, mas sobretudo espiritual. Saul queria que Samuel, mesmo depois de morto, desafiasse a Deus, uma vez que Deus havia proibido a necromancia, Deus havia dito que isso era abominação, que os necromantes eram mortos, e agora Saul quer que esse suposto Samuel desobedeça a Deus, para falar com ele, Saul. Pois bem, quais são as três principais interpretações do texto de 1 Samuel 28? Tem três ideias básicas. A primeira delas é que toda esta cena aqui foi um embuste, foi um teatro. Não aconteceu nada. Apenas uma armação psicológica para uma pessoa que estava sugestionada por causa da sua fraqueza espiritual, psicoemocional e física. Assim, Álvaro Reis defendeu, a revista Christianity Today já defendeu essa posição. Houve apenas aí um teatro para armar essa cena. A segunda interpretação é que, de fato, Samuel, profeta de Deus, apareceu nessa sessão mediúnica. E tem muita gente boa pensando nisso, viu? E eu vou citar algumas delas. Justino Mártir, Agostinho de Hipona, Scofield, Antônio Neves, de Mesquita, Ed Murphy, Warren Wiersbe, Joyce Baldwin, Russell Norman Champlin, Adam Clarke. E até as notas
da Bíblia Genebra em inglês, numa versão mais antiga, subscrevia e defendia esse posicionamento. A terceira linha de interpretação é a que eu subscrevo. É que um espírito enganador se apresenta ali no lugar do verdadeiro Samuel, como se Samuel fosse. Pensaram desta forma, para você ter uma ideia, Jerônimo, pai da igreja, Tertuliano, pai da igreja, Martinho Lutero, reformador, João Calvino, reformador, pensaram desta forma, que aqui havia um espírito enganador, enredando este rei rebelde, recalcitrante, contra a voz de Deus. Eu penso assim também, que não foi o verdadeiro Samuel que apareceu ali, coisíssima nenhuma, foi um falso Samuel. Bom, eu queria agora então, à luz desse texto, trazer à sua mente esclarecida os argumentos contra a necromancia, os argumentos contra esta ideia tão popular, que eu já disse para você que é a espécie de a alma do espiritismo, do espiritualismo, que é a comunicação com os mortos. Então, qual o primeiro argumento que eu quero elencar? Primeiro, os mortos, à luz da Bíblia, não se comunicam com os vivos. Se não, vejamos. Lá em Lucas 16, versos 28 a 31, está claro lá, que morreu o rico, foi sepultado, o Lázaro já tinha morrido e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos, e o rico no inferno está em tormento, e vê Abraão no seu seio, e pede para que ele envie Lázaro botar um pouco d'água na sua língua para refrescá-lo, porque estava atormentado nas chamas. E a resposta que ele ouviu foi: há um grande abismo entre nós e vós, de tal maneira que os que querem passar de lá para cá não podem, nem os de lá passar para cá. Então manda a Abraão lá, o Lázaro lá na casa dos meus irmãos, para avisar para eles não virem para cá. E a resposta foi: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A grande questão é que Moisés havia dito lá em Deuteronômio 18, versos 10 e 11, que a necromancia era uma maldição, era uma abominação para Deus. Então, se eles vão escutar o Moisés, não tem nesse negócio de contato de morto com vivo, não. Bom, e os profetas? Deixa eu ler para você o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 8, verso 19. Olha que interessante, vamos ver o que os profetas falam sobre o assunto. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? É claro que essas perguntas são retóricas, e a resposta é um sonoro não. Olha o verso 20, a lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, a lei é o testemunho, jamais verão a alva. Então o que Jesus disse é o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, e Moisés e os profetas condenam a consulta aos mortos, a necromancia. Mas vou dar outro texto para você, Lá em 2 Samuel 12, 23, quando o filho de Davi, Batseba, morreu, Davi disse o seguinte: eu irei a ele jamais virá a mim. O que Davi está dizendo? O que Davi está dizendo é que ele, Davi, um dia morreria, mas que o seu filho que morrera, jamais voltaria para comunicar-se com ele. Essa é a verdade dos fatos. Essa é a verdade simples, clara e eloquente das Escrituras. Lá em Hebreus 9, 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer
uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem nada que depois da morte, entre a morte e o juízo, que vai comunicar com os vivos, vai ensinar os vivos, vai trazer mensagens para os vivos. Isso não é verdade. Não tem base bíblica para isso. Pois bem, vamos a um segundo argumento. Primeiro, que os mortos não se comunicam com os vivos. Segundo argumento. Então, se os mortos não se comunicam com os vivos, conceitualmente nas Escrituras, o Samuel não poderia ter comunicado com Saul, porque Samuel estava morto quando Saul foi procurar aquela pitonisa, aquela necromante, aquela médium, aquela feiticeira. Segundo lugar, o Senhor não respondeu a Saul por meio de profetas. Olha 28, versículo 6 do texto que nós estamos considerando juntos. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ora, nenhuma profecia é dada sem que seja pelo próprio Deus, sem que seja pela própria ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, se Samuel tivesse aparecido ali para falar com Saul, Deus teria falado com Saul, por meio de profetas. Saul consultou uma necromante, e não a Samuel, nem mesmo a Deus. Em outras palavras, Saul não recebeu nenhuma palavra de Deus, Saul recebeu a palavra do diabo, que é enganador e o pai da mentira, que fabricou um suposto, um falso Samuel. Terceiro argumento. Não há, à luz da Bíblia, nenhuma mudança de atitude depois da morte, ou seja, nenhuma pessoa ímpia ao morrer torna-se santa, e nem nenhuma pessoa piedosa ao morrer torna-se rebelde contra Deus. Em outras palavras, não há possibilidade de mudar o status, a posição de alguém depois que ela morre. É por isso que esse negócio de missa de 7º dia não resolve, missa de 30 dias não resolve, é por isso que esse negócio de purgatório é bobagem, não tem esse negócio de purgatório. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Samuel sabia que consultar os mortos era um pecado contra Deus, conforme Deuteronômio 18, 11 a 13. Segundo, está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versos 3 e 4, que Samuel foi um homem irrepreensível durante toda a sua vida. Será que depois de morto ele se rebelaria? Depois de morto ele pecaria? Depois de morto ele se insurgiria contra a específica e clara e eloquente palavra de Deus? O próprio Samuel, no capítulo 15, verso 12 de 1 Samuel, vai afirmar que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Se Samuel tivesse atendido ao pedido, à ordem de Saul, mediante a instrumentalidade de uma necromante, ele não teria sido feiticeiro, por se rebelar contra a palavra de Deus, que dizia que consultar mortos é algo abominável aos olhos de Deus? Então você percebe o seguinte, que não bate, não combina com a teologia bíblica, com a verdade das Escrituras. É claro que Samuel, que viveu a vida irrepreensível, não poderia pecar depois de morto. Quarto argumento, uma pessoa salva, e eu quero reforçar isso agora, não pode se corromper depois da morte. Estou falando que uma pessoa salva não pode se corromper depois de morta. E eu vou lhe dar alguns versículos que pavimentam, sustentam
essa declaração. Por exemplo, 2 Coríntios 5,8 diz que morrer para um crente, para um salvo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em outras palavras, nós não cremos que o homem é apenas matéria, morreu, acabou. Nós não somos existencialistas, materialistas. Segundo, nós não cremos que ao morrer uma pessoa, a alma dela, o espírito dela vai para o purgatório, que essa é a ideia. A pessoa não é suficientemente boa para ir para o céu, não é suficientemente má para ir para o inferno, então vai para um purgatório. Fica penando lá até então purgar os seus pecados e saltar para o céu. Bom, então o sacrifício de Cristo não valeu nada. Porque se a pessoa precisa purgar seus próprios pecados, então qual o valor, qual a eficácia do sangue de Cristo, que nos limpa de todo pecado? Outros dizem, não, morreu, desencarna, reencarna, morre, desencarna, encarna, morre, desencarna, encarna, e vai aí nesse processo. Então o homem é o autor da sua própria salvação, não tem graça de Deus aí, salvadora. Outros não, morreu, a alma fica dormindo. Vai o ser incompleto, o ser pleno para a sepultura. Bobagem. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. Então diz a Escritura que Deus dá a sentença para o homem, tu és pó e ao pó tornarás. Mas diz a Escritura que, no momento em que o crente morre, ele deixa o corpo para habitar com o Senhor. É claro que o Senhor não está lá na sepultura, lá não é a habitação do Senhor. O corpo dessa sepultura, porque é pó, foi feito do pó e volta ao pó. Mas a alma, o espírito, conforme Hebreus, é aperfeiçoado e entra na glória. Deixa eu lhe dar um segundo texto. Filipenses 1,23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Onde está Cristo? Na sepultura? Não. O corpo vai para a sepultura. O corpo é quem dorme, não é a alma que dorme. E essa palavra dormir traz duas ideias. Primeiro, que significa descanso. Segundo, que vai acordar. Então, quando um crente morre, ele vai habitar com o Senhor, e isso é incomparavelmente melhor. Por exemplo, quando Jesus morreu, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mas o corpo dele foi tirado da cruz e sepultado, porém o espírito dele estava nas mãos do Pai. Pense comigo no que Jesus disse para o ladrão, à sua direita, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso não é a sepultura. Logo, preste bem atenção nisso. A Bíblia então nos informa que quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu, e o corpo vai para o pó. Hebreus 12, 22, 23 diz que esse espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Logo, uma pessoa salva não pode sair da glória, sair do céu, voltar aqui no mundo e desobedecer a Deus, e corromper a palavra de Deus, e rebelar-se contra Deus, e atender uma sessão mediúnica de necromancia, de consulta aos mortos, se isso é abominação para Deus. Está compreendendo isso? Da impossibilidade dessa cena? Samuel estava na presença de Deus e não poderia sair dessa presença para vir atender uma feiticeira, para atender aos caprichos de um rei rebelde. Quinto argumento, o descanso dos salvos não pode ser interrompido por ninguém. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, 13. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham.
Então os servos de Deus não podem ter interrupção. Mas deixa eu ler um texto para você que é extremamente solene, que está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, e preste atenção nisso. 1 Crônicas 10, versos 13 e 14. Veja bem o que eu vou ler para você. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que, por isso, o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Se fosse o verdadeiro Samuel, profeta de Deus, ele teria consultado o Senhor, porque nenhuma profecia é dada de moto próprio, de vontade própria, senão por ordem de Deus. Deus não permitiria que o verdadeiro Samuel falasse com Saul e depois Deus matasse o Saul, porque ele não consultou nem Samuel, nem a Deus, ele consultou uma necromante, que era abominação para Deus. Sexto argumento. À luz da Bíblia, os que consultam os mortos, os necromantes, não são salvos, ou não serão salvos, a menos que se arrependam desse pecado. Se não, vejamos. Eu já li para vocês, mas vou ler de novo, porque eu acho que esta ênfase é necessária. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes. Então, na hora que as pessoas estão aí num momento difícil, de angústia, de dor, de luto, de tristeza, de lágrimas, porque morreu um parente, um ente querido, e ele quer saber como essa pessoa está, quer saber se tem alguma mensagem dessa pessoa, quer saber se pode fazer contato, e chega então as pessoas, não, você tem dom de mediunidade, não, você consegue consultar, ou vem cá que nós vamos consultar, o seu parente vai aparecer para falar com você, para dar uma mensagem para você. E o diabo, que é o pai da mentira, que é o enganador, é capaz de imitar a voz daquela pessoa, saber até alguns fatos do passado daquela pessoa, e tudo isso aí vai enredando você, vai pegando você, vai enleando você nesse cipoal. Então a questão é, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultam os mortos? Pergunta retórica. Não, claro que não. Aí vem a resposta, a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, a lei é o testemunho, a palavra de Deus, eles não verão a alva, eles não serão salvos. Mas deixa eu lhe dizer um segundo texto. Gálatas 5, 19 e 20. Disse que as obras da carne são conhecidas e são, está lá em Gálatas 5, confira comigo, verso 19 e 20, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, obra da carne. Como é que termina esse texto? E não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Preste bem atenção nisso. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas deixa eu ler para você agora Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha o que está escrito lá. Confira comigo. Apocalipse 21, 8. Está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Candidatos para o inferno, a não ser que se arrependam. Olha comigo, capítulo 22, versículo 15.
Está escrito assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Fora, fora do céu, fora da bem-aventurança eterna. Então, a Bíblia diz que Deus matou Saul, está lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14, matou Saul porque ele consultou uma necromante, e isso é abominação para Deus, e os que praticam tais coisas não verão a alva, esses serão lançados no lago do fogo. Sétimo argumento: os salvos estão no céu e não no abismo. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Olha comigo, volta para o texto, 1 Samuel 28, por favor. Volta lá, porque eu quero chamar a sua atenção para um fato muito curioso aqui, muito interessante. Veja lá, versículo 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Bom, vamos entender isso aqui. O que acontece quando um crente morre? Tanto da antiga dispensação, quanto da nova dispensação, tanto lá do Velho Testamento, como do Novo Testamento. Quando um crente morre, morte é separação, a alma ou o espírito desprende-se do corpo, que é pó, foi feito pó, volta ao pó. A alma não morre, a alma não dorme, a alma não fica inconsciente. Esta alma vai imediatamente para o Senhor, habitar com o Senhor, estar com Cristo, no paraíso, no seio de Abraão. Então, se fosse o verdadeiro Samuel, a mulher não o faria subir, a mulher o faria descer. O verdadeiro Samuel não está no abismo, não está na terra, está no céu. Então, o Samuel que aparece ali é um suposto Samuel, é um falso Samuel. Esse sim sobe do abismo. Mas o verdadeiro Samuel estava em cima e não embaixo. O verdadeiro Samuel, numa linguagem neotestamentária, estava com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estava na bem-aventurança eterna. Oitavo argumento. Saul definitivamente não viu Samuel. Olha comigo os versos 13 e 14. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Samuel era o camarada, figurinha carimbada, começou desde criança o seu ministério, estava velho, ele era o homem mais conhecido, mais popular de Israel, todo mundo sabia quem era Samuel, todo mundo tinha fotografia de Samuel na mente. Ela era capaz de fazer uma descrição dele, é claro. Como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Agora preste atenção. Entendendo Saul que era Samuel, entendendo. Como é que estava o Saul? Ele estava espiritualmente arruinado, psicologicamente enfraquecido e sugestionado, fisicamente debilitado, rendido ao pânico, ao medo, ao desespero, em rebelião contra Deus, completamente sugestionado a acatar qualquer coisa que fosse dito para ele ali naquela sessão mediúnica. Ele entendeu que era Samuel, mas ele não viu Samuel. Tem mais, dentro desse argumento aqui, olha comigo o versículo 15. Quando ele entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel agora entabula a conversa como se Samuel fosse. Samuel disse a Saul. Essa palavra disse aqui no hebraico é a mesma palavra para ventríloco. Você já assistiu peças infantis, né?
onde fica uma pessoa atrás do palco, escondida, e bota um bonequinho falando, e parece que é o boneco que está falando, mas a voz não é do boneco, obviamente, é da pessoa que está aqui atrás, o ventríloco. Faz variação de voz, de uma criança, de um adulto, etc. A palavra disse Samuel aí, o suposto Samuel, é a mesma palavra ventríloco. Não era o Samuel, era um suposto Samuel, no lugar do Samuel, fingindo ser o verdadeiro Samuel, para enganar, para enredar o Saul, que já estava nas teias do inimigo, no laço do diabo, alimentado pela mentira. Nono argumento. As profecias do falso Samuel não se cumpriram. Literalmente. Está escrito em Deuteronômio 18, 22, quando uma profecia não se cumpre rigorosamente, ela não é de Deus. Tem esse negócio de profecia acertar 50%, 60%, 80%, 90%, 99%, não. Se é de Deus, se cumpre rigorosamente. Se não cumpre, porque não é de Deus. Deus não faz estimativa. Deus não joga. Deus não trabalha com proporcionalidade, com estatística. Deus mostra a realidade, porque Ele conhece o futuro no seu eterno agora. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, diz que quando alguém fala profecia, os outros julguem. Por isso que você precisa ser beriano, escutar as coisas e conferir pela Bíblia. Mas a falsa profecia do falso Samuel não se cumpriu em 4 aspectos. Primeiro, falharam quanto ao tempo. Olha comigo o versículo 19. O falso Samuel diz assim: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, o falso Samuel está dizendo para Saul que Deus vai entregar ele, os filhos dele, nas mãos dos filisteus, e amanhã ele e seus filhos estarão com ele. Amanhã. Bom, você pode perguntar, se essa profecia está falando de amanhã, num futuro indefinido, amanhã todos nós morreremos. Pode durar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, não sei quanto tempo, todos nós morreremos. Então, se é amanhã num sentido indefinido, falou nada. Mas se amanhã é o dia depois de hoje, e o dia anterior a depois de amanhã, então falhou. Porque não foi amanhã, o dia depois de hoje, que aconteceu a morte de Saul. Então furou. Então fracassou, falhou, uma falsa profecia. Se é uma falsa profecia, não podia ter sido Samuel, porque Samuel era um profeta de Deus. Você pode conferir isso. Passaram-se vários dias antes da morte de Saul, depois desse fato aqui. Você pode conferir no versículo 25, no capítulo 28, 29 e 11, 30, 1 e 17, 31, 1. Então, a profecia furou, com respeito ao tempo. Segundo lugar, a falsa profecia do falso Samuel falhou quanto aos fatos. Porque, veja você comigo, que Saul não foi entregue propriamente na mão dos filisteus, ele cometeu suicídio. Não foram os filisteus que o mataram. Então, ele não caiu na mão dos filisteus, do ponto de vista literal. Então, os fatos não conferem. Está escrito lá no capítulo 30, veja você comigo, 31, versículo 4 e 5. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele.
Então a profecia furou, falhou com respeito não só ao tempo, mas quanto aos fatos. Terceiro lugar, a falsa profecia do falso Samuel falhou também em relação às pessoas. Porque volta os olhos lá no verso 19 do 28, está escrito o seguinte, olha lá, verso 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Bom, não foram todos os filhos de Saul que morreram. Morreram quais? Jonatas, Abinadab e Malquizua. Quais não morreram? Não morreram Isbosete, Armone e Mefibosete. Então, a profecia foi falsa, porque tu e teus filhos amanhã morrerão. Esta é a palavra, esta era a profecia. Não se cumpriu. Quanto ao tempo, quanto aos fatos, quanto às pessoas. Mas, finalmente, a falsa profecia do falso Samuel falhou quanto ao lugar para onde foi Saul. Olha o versículo 19, de novo. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Bom, se fosse o verdadeiro Samuel, para estar com o verdadeiro Samuel, o Saul teria sido salvo, se arrependido. Mas pelo relato bíblico, Deus o mata, porque ele consulta uma necromante e não o Senhor. Ele comete suicídio no ato da sua rebeldia contra Deus, sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento. Então, talvez aqui, diria o seguinte, de fato Saul foi para o mesmo destino desse falso Samuel. Mas não foi para o destino do verdadeiro Samuel. Quem apareceu a Saul? Quem apareceu a Saul? Não foi o Samuel da Bíblia. Evidências que eu procurei trazer à sua mente esclarecida à luz desse texto e à luz do contexto geral das Escrituras, não nos permite chegar à conclusão de que o verdadeiro Samuel apareceu naquela sessão mediúnica de consulta aos mortos. Então, eu espero que você, nesse momento, possa examinar o seu coração. Talvez você que tem sido até seduzido, aqui, ali, acolá, pelo espiritualismo, pela necromancia, pelas práticas místicas, cuidado, cuidado. Está escrito lá em 1 Samuel 16, 14, assim, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Tudo me faz crer, à luz desse texto que consideramos, que quem apareceu ali como falso Samuel, como se o verdadeiro Samuel fosse, foi um espírito maligno, que se transfigura até em anjo de luz para enganar as pessoas. Nós não podemos confiar na voz do ventríloco, falso Samuel, como se Samuel o verdadeiro fosse. Nós não podemos confiar no relato da médium, necromante, porque toda essa conjuntura está dentro de um contexto de mentira e de engano.
Então, minha palavra para você hoje, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Mesmo que você leia num comentário, até de um comentarista crente, sério, mas que talvez num dado momento, num dado texto, ele deu uma derrapada. Uma derrapada. Citei para você aqui homens de Deus, sérios, mas que claudicaram na interpretação desse texto. E nós devemos ficar com a palavra. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia não entra em contradição com ela mesma. Princípio simples da interpretação bíblica, da hermenêutica sagrada. Que Deus nos ajude a amarmos a Bíblia, a termos compromisso com a Bíblia e jamais nos desviarmos da Bíblia, nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu coração, que você se guarde do mal, que você fuja dos enganos das falsas doutrinas. Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. Beneath the stars we whisper dreams. A violin plays soft, it seems. The night unfolds its velvet wings. We dance on air like fancy things. A crescendo builds with every beat. Our hearts, they dance in perfect heat. The world is ours in silent screams. We're floating high on whispering dreams. Together we are one sweet song. The night won't be too late, too long. Our melody will carry on in every note where we belong. The orchestra, it swells to life. The strings, they cut the dark like a knife. Your voice an echo in my soul. In every verse we find the goal. Oh, violins, they cry so pure. In every touch we find the cure. Your hand in mine, the music flows. In whispered dreams, the magic grows. Together we are one sweet song.